jovem, aqui é a professora Ginalva Emanuela e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre balanceamento das equações químicas. O tema da nossa aula de hoje são cálculos químicos. A habilidade que nós vamos trabalhar é compreender como balancear uma equação química pelo método de tentativas e utilizar a ideia de conservação dos átomos para balancear as equações químicas. E aí, para isso, eu convido-os a relembrar um pouquinho o que a gente já estudou nas aulas anteriores. Nós estudamos o que é uma reação química, que é quando ocorre a transformação de uma substância. Aprendemos a identificar em uma reação química quais são os reagentes, quais são os produtos de uma equação química e compreendemos como é organizada a tabela periódica. E aí, vamos para o desafio de hoje. O que significa balancear uma reação química? Nós temos aqui um exemplo de reação química. E aí a gente vê que está já escrito equação química balanceada. Não temos dúvidas que ela está balanceada. Mas o que seria esse balanceamento? Seria ter em quantidades iguais de substâncias, tanto nos reagentes quanto no produto. O reagente fica aqui antes da seta e o produto fica aqui, depois da seta. Vamos observar aqui embaixo. Nós temos duas equações. A equação química balanceada, como está escrito aqui em cima, olha, nós vemos que tem o coeficiente, que é esse número grande que fica na frente do símbolo químico, e temos o índice, que é esse número pequenininho que fica depois do número químico, da representação química do elemento. E aí a gente tem aqui, então, nesse coeficiente, é evidente que nós temos 4 moléculas de hidrogênio. Por que nós temos 4 moléculas de hidrogênio olhando para essa primeira equação química? Porque o índice número 2 multiplica pelo coeficiente. 2 vezes 2 dá 4. Isso, então, implica em dizer que nós temos 4 moléculas de hidrogênio. E do oxigênio, que vai somar ali nos reagentes? Nós temos apenas 2 moléculas. Como, professora? Porque ali no oxigênio, como vocês podem ver, não tem nada escrito do número, da quantidade de coeficiente presente na molécula. Isto significa que é representado pelo número 1. Porque quando só temos uma substância, a gente não escreve o número 1, o coeficiente ali em cima, nem o coeficiente, nem o índice, como mostra lá no produto. A gente só escreve, então, a partir do número 2. E aí, então, nós observamos que nós temos nesta equação 4 moléculas de hidrogênio que somam com 2 moléculas de oxigênio, formando como produto a água. E aí a gente vê que está balanceado porque nós vemos que tem a mesma quantidade de produtos inicial e final. Mas como que eu vou saber isso? Ali no começo, como vocês podem ver, aqui em cima, olha, no oxigênio, tem o número 2 pequenininho de índice. Já aqui no produto, nós vemos que o índice não está registrado com o número 2. Então, eu perdi essa molécula? Será que ela não está equilibrada, essa equação química? Vamos ver. Quando a gente coloca ali, olha, na frente, igual está aqui em cima, olha, o número 2 de coeficiente, esse número 2, ele vai multiplicar toda a molécula. E aí a gente está vendo que o número 2 vezes 2, que está ali escrito no hidrogênio, ele dá 4 moléculas. Isso, então, confere com o reagente. E no oxigênio, aqui nesse índice, não está escrito, como eu falei agora há pouco. Quando é 1, a gente não anota. Então, 2 vezes 1, 2. Confere que tem 2 oxigênios
tanto no reagente quanto no produto? E agora vamos dar uma olhada nessa outra equação química aqui. Como vocês podem ver, ela está escrita que é uma equação química não balanceada. Nós temos aqui representado o manganês com uma molécula e temos o hidrogênio, uma molécula, e cloro, uma molécula. E aí essa substância reage formando conforme está aqui, olha, registrado o MgCl2 mais H2. A gente vê que o Mg tem uma no reagente, tem uma no produto. Já o hidrogênio, nós temos uma molécula no reagente e no produto a gente apresenta duas moléculas. Então, já vimos que não está balanceado o hidrogênio. E o cloro, nós temos o Cl como reagente, apenas uma molécula. E no produto, nós já temos duas moléculas. Isso comprova que ela não está balanceada, ela precisa ser equilibrada. E aí, como que a gente faz isso? Vamos ver aqui uma dica. Essa dica de como balancear as equações químicas, a gente vai propor aqui um método que é o método de tentativas. E aí a gente faz o seguinte, a gente vai usar esse método que está aqui em cima, olha. É o método que eu resumo como macho. Por quê? A gente inicia balanceando os metais. Se não tiver nenhum metal na sua molécula, você passa para os ametais, depois para o carbono, depois para o hidrogênio e o oxigênio. E aí você vai fazendo os balanceamentos conforme a equação química pede. E aí, professor, onde que fica o metal, o ametal, o carbono, o hidrogênio? Aqui, ó, na tabela periódica. Tá vendo? Eu coloquei, reproduzi aqui esse desenho colorido, mostrando onde ficam os metais, os ametais e os gases, que o hidrogênio e o oxigênio são gases. E aí vamos então dar uma olhada aqui em como aplicar esse conceito. Vejam bem, nós temos aqui nessa ilustração escrito em preto a seguinte equação química: alumínio, duas moléculas, oxigênio, 3 moléculas, mais uma de hidrogênio e uma de cloro. E aí isso é no reagente. E no produto nós temos alumínio, uma molécula, cloro, 3 moléculas, mais 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Como que a gente vai fazer? Como eu falei lá na dica do macho, nós começamos pelos metais. Qual é o metal aqui em cima? É o alumínio. Então, vamos olhar para o alumínio. Por isso que eu coloquei o alumínio de vermelho. E aí, nós temos 2 alumínios no reagente e no produto nós temos apenas um. Como que eu vou fazer para equilibrar? Vou colocar o número 2. Agora, a gente vê que tem 2 alumínios, tanto no reagente como no produto. Já equilibramos o alumínio. Vamos continuar a equilibrar o próximo elemento, visando que estamos usando a técnica por tentativa e estamos trabalhando com a dica do macho. E aí vamos. Aqui no cloro. O cloro, eu tenho um cloro como reagente e 3 cloros como produto. Como que eu vou fazer para equilibrar esse cloro? Como eu já tinha mexido ali no alumínio, esse alumínio ele ganhou o coeficiente 2. 2 vezes 3 do cloro, que está ali no índice, nós temos 6 moléculas de cloro do lado dos produtos. Então, eu tenho que fazer esse cloro do lado dos reagentes virar 6. Como ali no reagente o cloro tem o índice 1, nós vamos colocar o número 6 de coeficiente para ficar equilibrado de ambos os lados. Equilibramos, então, o cloro e o alumínio. Agora, vamos dar uma olhada para o elemento hidrogênio.
O hidrogênio, nós temos 6 substâncias aqui, 6 moléculas no reagente. E ali, no produto, nós temos apenas 2, olha só. Como que eu vou fazer para equilibrar? Eu vou colocar no coeficiente, aquele número grande, vou colocar o 3, porque 2 vezes 3, que é o índice multiplicando o coeficiente, dá 6. E do outro lado já tem o coeficiente 6, conforme está aqui de roxinho, olha. Nós vemos então que tem 6 moléculas de hidrogênio de um lado e 6 de hidrogênio do outro lado. Agora vamos passar para o oxigênio. Nós temos aqui, olha, no reagente 3 moléculas. E no produto, que é depois da seta, nós temos 3. Então já está equilibrada. E assim a gente tem como resultado desse equilíbrio de equação química, ela equilibrada, essa última linha que vocês estão vendo. Entendido? Vamos tentar fazer mais uma? Vamos passar para uma outra aplicação aqui, ó. Nós temos alumínio, uma molécula, mais o cloro, 2 moléculas, forma como produto um alumínio e cloro 3. Epa! Tá na cara aqui que só o cloro que precisa de salvação, né? Mas, qual foi a dica que eu dei? Nós temos que sempre usar a técnica do macho. Vamos olhar para o alumínio. O alumínio, que é um metal, ele está equilibrado de ambos os lados. Tem um alumínio antes e um alumínio depois da seta, tanto no reagente como no produto. Vamos ver então o cloro. O cloro, nós temos 3 como reagente. E precisamos equilibrar o cloro aqui aliás, 3 como produto e temos 2 no reagente. Para a gente equilibrar, a dica é, sempre que é só um produto, você tentar colocar o índice para multiplicar lá no coeficiente para a gente conseguir equilibrar essa substância. Então, eu peguei o índice do cloro, que já era 3, e usei lá no reagente, olha, como 3. 2 vezes 3, 6. E do outro lado, o cloro, quantos que eu tenho? 3. Ih, Ginalva, não ficou balanceado. Vamos olhar o que a gente pode fazer aqui para a gente balancear. Nós temos, se eu colocar o número 2 aqui na frente, olha, desse produto, como está aqui em cima, vai ser 2 vezes 3, 6. Vai equilibrar o cloro, que aí eu vou ter 3 de um lado, 6 de um lado e 6 do outro. Mas aí eu vou bagunçar o alumínio. Não tem importância. Você faz a bagunça e conserta ela. Vamos colocar então o número 2, bem grande ali, olha, como coeficiente, em frente o AlCl3 no produto. E aqui no reagente a gente arruma o alumínio. Só a gente colocar o número 2 grandão ali, ó, como coeficiente do alumínio. E aí a gente vê que está tudo equilibrado, ó. Vamos conferir, ó. Tenho 2 alumínios como reagente e 2 alumínios como produto. Tenho 6 moléculas de cloro como reagente e 6 moléculas de cloro como produto. Perfeito, equilibrado. Para eu montar essa aula, eu usei o site de equações químicas, como está aqui em cima. Agradeço a vocês pela participação da aula e até a próxima. Tchau!